Qual RPG possui o layout mais impressionante? Não tenho que pensar. Belladonna RPG da AVEC. Sim. Confira. Layout mais impressionante. Layout, não desenho. A gente confundiu arte com layout lá em cima. Mas sim, as artes eram do Mundo das Trevas mesmo. E o layout, Belladonna. Tá respondido. Maneiro pra caramba. Deixa eu amarrar isso aqui que eu estou incomodado com o meu peito seduzindo as pessoas. Belladonna, vai. Eu penso em design de RPG, não em regras, mas no livro, na composição do livro. E eu penso em Castelo Falkenstein, que eu acho ele ricamente ilustrado. Eu acho que a maneira como ele coloca, como ele distribui o texto e distribui as colunas laterais e como ele coloca a ilustração, eu acho que tudo nele é lindo. Pode ser o fato que quando eu olhei o jogo muitos anos atrás, eu falei, cara, esse jogo esse é o livro mais lindo da minha vida. Então eu fiquei com isso na cabeça muito marcado. Mas Castelo Falkenstein, eu acho que é o que tem assim, o design, pelo menos o interior do livro, mais de tirar o fôlego assim que eu já vi. Bom, tem muitos jogos que eu gosto imensamente da arte interna, mas acho que o que mais me impressionou foi o Call of Cthulhu D20, que ele tem uma coluna assim enviesada, torta, perturbadora até, me incomoda. Então eu acho que é um layout que eu achei bem impressionante, assim, marcante, não sei se positivamente, mas assim, não é um design ruim. Eu acho que ele favorece o clima, apesar de deixar um pouco difícil para ler, né? Mas de forma geral eu achei instigante. Então por isso eu escolho o Cthulhu D20. Eu gosto de me lembrar de alguns livros. Eu me lembro de ter ficado muito marcado por alguns livros de D&D que na época eu estava acostumado com uma parada muito mais assim, tradicional nesse sentido, de como eles entram, que acho que é o Book of Magic e o Book of Nine Swords de D&D 3.5, que são livros que realmente tem uma apresentação diferente. Já era, eu acho, uma preparação para o que eles estavam tentando, para o que depois virou a 4.0, que foi uma decepção. Mas aquilo já eram livros no final da vida útil da 3.5, onde eles puderam apresentar o conteúdo com um texto mais refinado e ao mesmo tempo apresentar um conteúdo, classes novas, coisas que olha assim, what? Assim, como assim? Como é que dá pra fazer isso, cara? Que eu acho que muitos mestres e muitos jogadores nunca pararam para pensar se era possível, mas era. Também entraria nessa conta acho que o Weapons of Legacy. Acho que é muito nesse sentido, assim, como regras surpreendentes podem ser apresentadas de maneiras pouco convencionais. Qual foi então o RPG que me deixou, cujo layout me deixou embasbacado, cujo layout é tão espantabulástico que eu teria que referir agora para responder esta pergunta do RPG A Day? Ora, o que eu vou nomear é o The Genesis Rebirth. O Genesis Rebirth é a segunda edição de um RPG que já tinha sido por volta dos anos 2000. É um jogo de tribal punk. Existiu um apocalipse no passado, chamado Eschaton, onde caíram esporos extraterrestres chamados sepsis, salvo erro. Tanto o apocalipse como a presença de esporos mudou irreversivelmente a nossa civilização. Várias tribos e vários cultos disputam os destinos da futura civilização, mas também como lidar com esta ameaça destes esporos que criam mutações não só nas pessoas como no ambiente. E vocês têm mesmo que ver os exemplos de diagramação e ilustração deste jogo, cujo um dos autores e ilustrador é o Marco Djordjevic, salvo erro, e é invejável. Desde as ilustrações, a maneira como o grafismo é disposto, ele é mais artbook que manual técnico de RPG, e algo que vocês têm mesmo que ver. Apesar de seguir um pouco naquela escola de design gráfico sugestivo, em que muda os tipos de letras e o arranjo das imagens, não comete os erros do passado, de alguns RPGs dos anos 90 e início dos 2000, que tornavam tudo bastante ilegível, e o que culmina na minha opção de
de Zenny's Rebirth, como realmente o ideal mais pantabelástico, mais que me deixa mais emboscado dos últimos anos. Eu preciso confessar que designs de livros de RPG não estão entre os melhores que eu já vi na minha vida. Isto posto, há designs, layouts, né? Não designs, layouts de livros que me fizeram fazer assim, uau, que legal! Apesar de que depois eu me toquei de que era uma bobagem. 2 livros que eu comprei mais ou menos ao mesmo tempo, Hellas Worlds of Sun and Stone e Alpha Omega. Da primeira vez que eu vi esses livros, eu falei, nossa, que legal, o livro é comprido e ao invés de ser alto. Achei super legal isso aqui, até que alguém virou pra mim e falou assim, Marcelo, é só o livro que foi, a lombada tá de lado ao invés de estar, tipo assim, ao invés de a lombada tá aqui, a lombada tá em cima, ao invés de estar de lado. Eu fiquei, ó, é verdade, tipo, ao invés do livro ser assim, o livro é assim. Mas me deixou de boquiaberto da primeira vez que eu vi. Uma outra coisa que eu reparei nesse design, especificamente deste livro aqui, que eu achei que não está muito bem feito, mas num outro livro está muito bem feito, e isso me chamou a atenção simplesmente porque ninguém faz. No livro, ele tem aqui no canto vários desenhos, e o desenho acende, entre aspas, né, com o capítulo que você tá. Então aqui tem, vou colocar um pouco mais para frente aqui, por exemplo. Aqui. A gente está na seção 6.7, está marcado aqui, e essa é a parte de criação de personagem. Mas são usados alguns ícones, então é difícil, a não ser que você já conheça o jogo, é meio difícil você entender onde você está. E eles meio que acendem com a mesma cor, né? Então eu achei que foi uma boa ideia que ao fim e ao cabo não foi muito bem executada. Foi muito bem executado neste livro aqui, Battletech A Time of War, da Catalyst Game Labs. Foi a versão mais recente, acho que ainda é a versão mais recente do RPG, não sei se eles lançaram, acho que eles não publicaram mais uma. Aqui eles fizeram legal, aqui do lado tem todos os capítulos, com o nome do capítulo e uma ilustração clarinha, e a ilustração fica mais escura no capítulo em que você está. E aqui nós estamos em Traits, e se eu andar mais para frente aqui nós chegamos em Tactical Combat, Addendum, e aqui nós estamos em Equipment. Então eu consigo achar rapidamente o capítulo que eu quero, olhando aqui de lado na lombada. Eu não sei se dá para capturar legal, mas se você olha na lombada, você vê as diferentes cores. E só às vezes de folhear assim, você já consegue ver, né, o capítulo mais escuro. Este capítulo aqui é o mais escuro. Se eu chegar aqui, eu pego logo no começo dele, que é Equipment, por exemplo. Se eu olhar aqui na lombada. O layout interno do livro em si, ele é, para mim, o típico layout de RPG. Letras muito pequenas. Você tem que procurar para frente e para trás o que você precisa. A informação às vezes é cortada por tabela. Isso é muito típico de RPGs. Uma coisa que é muito difícil de eu encontrar é um layout limpo, que é o caso desse aqui. Essa a capa especial do 7th Sea. Acho que a capa normal está aqui dentro. Cadê? Aqui, ó. A nova edição de 7th Sea, que foi feito Kickstarter recentemente. Uma coisa que me chamou muita atenção e me fez ficar folheando esse livro por horas, por horas talvez não, mas enfim, é o fato de que, primeiro, as letras são grandes, tem muito espaço branco em volta, a ilustração, de maneira geral, contribui pro texto, mas o livro é lindo porque ele é limpo. O layout é mais sóbrio do que a gente costuma encontrar em livros de RPG, que geralmente tem layouts bem funcionais mesmo. Mas eu gostei muito da maneira como as ilustrações, elas não estão no caminho do texto. Não é o livro mais fácil de achar as coisas, não. Tem uma coisa que eu acho raro em layouts de livro de RPG, e quando eu encontro eu gosto muito, que é quando a ideia termina no parágrafo, ou na página. Você não tem que virar a página para completar a ideia. Este livro aqui, o 7th Sea, ele não faz isso 100% do tempo. Mas eu tive a nítida impressão de que eles tentaram. Fazer com que a ideia do que está sendo descrito terminasse na página. E aí, ao virar uma página, tipo assim, a página não corta uma frase. Eu tenho muita preguiça disso, de você estar no meio de um raciocínio e ter que virar a página. Esse livro aqui, ele tenta... É bem cedido, sei lá, 75% do tempo.
Sem falar que o layout é lindo, dá vontade de jogar o livro simplesmente porque, bom, o texto é fácil de ler, o espaçamento está muito bom, as ilustrações, tipo assim, você vê que as páginas são brancas, elas não... Tem livro que gosta de colocar a ilustração nos cantos e aí polui e faz com que compita, né, pela sua atenção. Esse livro aqui é bem diferente nesse sentido, é bem funcional e ao mesmo tempo é muito, muito bonito, justamente pela falta de coisa. Podia estar mostrando mais, né? Aqui, ó, isso aqui, ó. É um bom exemplo. E de como também a ideia termina ao fim da página. O layout é idêntico para a impressão regular ou a impressão com essa capa de couro falso. Mas eu acho que a ilustração, de qualquer forma, a ilustração de capa é muito bonita. E ela reflete o que você vai ver dentro do livro, né? Um design bem sóbrio, bem aberto, bem espaçado. E estas foram as respostas de alguns dos podcasters da Terceira Terra que jogam RPG. Qual é o layout que te deixa embasbacado, né? Qual é o layout que te deixa de queixo caído ou boquiaberto? Dia 23, né? Amanhã é dia 24 e a pergunta é: diga uma editora que usa o método pague o quanto quiser, pay what you want, que deveria estar cobrando mais. Vamos ver as respostas do pessoal amanhã.